Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos todos a esta segunda sessão de MicroStation para a indústria da energia. Neste curtinho webinar, vamos falar um pouquinho acerca da visualização e edição de terreno. Por favor, usem o chat para perguntar e ou comentar. Vamos tentar responder todas as perguntas que vocês tiveram. A transmissão ficará gravada para que vocês possam assistir uma outra vez ou quando queiram. E, por favor, mantenha contato conosco, comigo, com o experto, o especialista Carlos Nobu, para ficar ao tanto dos seguintes transmissões, né? Comigo está o especialista Carlos Nobu. Carlos Nobu é um usuário de MicroStation de muito tempo há, também é um consultor para muitas empresas privadas acerca dos processos BIM com MicroStation e algumas outras soluções da Bentley System. Vocês, para quem não me conhece ainda, eu sou Gabriela Jora, eu trabalho no Virtuosity da Bentley System, sou especialista no MicroStation também. E agora vou deixar que o Carlos apresente um pouquinho para nós as capacidades que MicroStation fornece para a edição e visualização de terreno. Adiante, Carlos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, mais esse webinar. Nós vamos falar sobre o elemento de terreno no MicroStation. Né? Eu usei a palavra elemento porque no MicroStation o terreno é um elemento nativo do MicroStation. Como a gente fala que é um elemento nativo, é um elemento que o MicroStation compreende e consegue mostrá-lo. Né? Você consegue visualizar esse elemento usando apenas o MicroStation. Então é como se fosse uma linha, um texto, uma cota. O elemento terrain é mais um elemento da biblioteca MicroStation. E aí na tela vocês estão vendo a caixinha de propriedades de elemento. E quando você tem um elemento terreno selecionado, você tem as propriedades mostradas nessa caixa. Né? Vamos dar uma olhadinha ao vivo no MicroStation. Eu vou abrir aqui um arquivo que contém um elemento de terreno. Então, só tem um elemento, esse terreno. Obviamente, a gente tem que mostrar no modelo 3D, né? Então, você pode rotacioná-lo, você pode renderizar a vista, olhar em modo de linha, né? Se você quiser ver em modo de linha, você pode ver, por exemplo, os triângulos do terreno. Né? Então, eu vou selecionar e vou pedir para mostrar a caixinha de propriedades como está lá no slide. Né? Aqui vocês podem ver que tem um elemento terrain e aqui você tem algumas propriedades específicas de terreno. Né? Por exemplo, você pode ligar e desligar, por exemplo, os triângulos. Né? Eles estão ligados, posso desligá-los. Então, se eu estou vendo o contorno do terreno, eu posso ligar as curvas de nível principais, posso ligar as curvas de níveis secundários. Então, eu estou manipulando esse elemento terrain usando apenas MicroStation. Né? Ele usa a palavra features, né? São características do elemento, existem características calculadas e características que vêm definidas no elemento. Né? Então, por exemplo, entre as características calculadas estão os triângulos, que a gente já viu. Né? Deixa eu desligar as curvas de nível.
Por exemplo, eu tenho setas de fluxo, né, para indicar a declividade do terreno. Né? Mas por que o MicroStation tem modelos de terreno? Por que se decidiu que o MicroStation devia ter um elemento nativo de terreno? Para que você não tenha necessidade de ter uma aplicação para visualizar o terreno. Então você tem uma redução de custos, porque o próprio MicroStation permite que você visualize e trabalhe com o terreno. Você pode, por exemplo, fazer anotações, fazer cortes. Né? Na medida em que o MicroStation tem um elemento, normalmente essa decisão é tomada quando você tem interesse que esse elemento seja visualizado em vários tipos de fluxos diferentes. Né? Terreno interessa tanto para trabalho em civil, interessa também para o pessoal de construções, né, de prédios, porque você tem um terreno onde o prédio vai ser levantado. Né? Então, mais de uma categoria de produtos tem interesse em mostrar e manipular terrenos. Então, ao invés de ter vários elementos diferentes entre as várias aplicações da Bentley, é mais interessante que tenha um tipo de terreno, um elemento terreno só, no MicroStation, na medida em que o MicroStation faz parte das aplicações 3D da Blender. Né? Tanto o OpenRoads como o OpenBuilding, por exemplo, contém o MicroStation. Portanto, consegue manipular terrenos da mesma forma, porque estão usando os recursos do MicroStation. Com o MicroStation, você não edita esse elemento terreno, mas você pode fazer anotações, você pode criar plantas, você pode criar cortes e você pode gerenciar as informações desses terrenos. Para criar um terreno, você não usa um MicroStation, você usa uma aplicação como, por exemplo, o OpenRoads. Né? O máximo que MicroStation pode fazer para criar um terreno é importar um terreno. Tá? Essa caixinha aqui, que tem mais detalhes, é do OpenRoads. Né? A importação de terreno no MicroStation é mais simples. Né? Vou mostrar aqui. Eu vou abrir um arquivo vazio. Acabei de criar, não tem elemento nenhum. Opa. Esse. Está vazio. Eu vou mostrar o import do MicroStation. Né? Eu vou pedir aqui a função de importação. Pedir para ele listar os tipos. Está aqui. Land XML. Né? Então, os dados do terreno estão aqui. Eu consigo importar isso usando o MicroStation. Né? É o único jeito que o MicroStation tem de importar um terreno. Pronto. Posso pedir para mostrar renderizado ou em linhas e posso pedir para mostrar as propriedades. Né? A única, não é bem uma edição, mas vocês podem ver, por exemplo, aqui que eu tenho alguns triângulos muito compridos. Né? Esses não são
elementos que fazem parte do terrain, né? Eles estão conectando vértices dos triângulos externos aqui do terrain. A única coisa que eu consigo fazer no MicroStation é aplicar um método de aresta, né? Aqui ele está pedindo para não mostrar triângulos com arestas maiores que 300 metros, né? Mas tem um método aqui que é o sliver, que ele automaticamente limpa esses triângulos muito compridos que aparecem nas bordas, né? É a única edição que eu consigo fazer no MicroStation. E aí vocês conseguem tirar os triângulos, colocar os triângulos e vários outros elementos que compõem o terrain. Carlos, e anotar, é possível anotar o terreno com MicroStation? Sim, se você procurar pelas funções de terrain no MicroStation, você vai ver que ele tem esse conjunto aqui de funções, né? Você consegue pedir para ele mostrar os labels das curvas de nível, você consegue anotar as coordenadas de um ponto, você consegue importar, que eu já mostrei, e você consegue mostrar as coordenadas de pontos do teu velho, né? Além de fazer cortes e plantas do elemento, né? Essas coordenadas, por exemplo, incluem também a elevação, a Z? Como? Essas Sim, coordenadas inclui. se incluem a elevação, a Z do terreno? Ah, sim, as Sim, coordenadas em 3D, né? entendi. As aplicações conseguem gerar esse tipo de elemento terrain a partir de várias fontes, né? Isso aqui não é MicroStation. MicroStation só consegue a importação de XML, como eu mostrei, e nem mostra muitas opções, né? Ele faz a importação direta, não permite você fazer opções. Você pode gerar o elemento a partir de uma nuvem de pontos, a partir de arquivos textos com coordenada XYZ. É muito comum que você receba um arquivo DGN ou DWG com as curvas de nível. Só que as curvas de nível têm que estar em 3D, né? Não podem estar simplesmente no mesmo plano e com a altura anotada. Elas têm que estar em 3D mesmo, cada curva na sua cota real. Aí você consegue transformar essas curvas em um elemento de terrain. E através da internet você consegue, de alguns servidores, Google Maps, por exemplo, ou Bing da Microsoft, importar os terrenos para dentro das aplicações e do MicroStation. É isso. Alguma pergunta? Não, ainda não temos nenhuma pergunta. Enquanto as pessoas têm alguma pergunta a respeito do MicroStation e as capacidades de terreno que fornece, gostaria também de convidar todos a nosso seguinte webinar do 24 de novembro, onde mesmo também o Carlos vai apresentar um pouquinho mais em detalhe acerca das características do MicroStation. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por favor, só precisam de escanear o código QR que agora aparece na tela, né? E vai levar vocês a um formulário, um relatório de cadastro, onde só precisam de se inscrever para atender neste webinário, onde vamos ver casos práticos, também vamos conhecer muito mais acerca da ferramenta, porque agora o Carlos apenas apresentou um pouquinho acerca do MicroStation, né? Mas lá vai apresentar muito mais, né, Carlos?
Sim, a ideia desse webinar do dia 24 é realmente mostrar o uso do MicroStation, em como ele pode ser utilizado para modelar os objetos e detalhar os entregáveis das aplicações BIM. Né? Legal. Então, enquanto esperamos por ainda algumas perguntas e respostas, gostaria eu de fazer alguma pergunta. Carlos, vou deixar aqui o código para a gente poder escanear. Eh, n- o terreno que tem o MicroStation pode ser usado por mais de um aplicativo, né? Mas também pode ser usado por outros aplicativos que não sejam da Bentley Systems. Sim, o elemento terreno pode ser exportado, né, Uhum, para outros tipos de formato, né? A variedade é grande, uhum. e aí outras aplicações que não Bentley podem entender o mesmo elemento terreno. E mesmo que pode importar o LAN XML, pode também exportar o LAN XML? No MicroStation, não. Você teria que usar uma aplicação, né? Entendi. Como um aplicativo de Como o maior OpenRoads. capacidade, né? Como OpenRoads, OpenSite e nossos outros aplicativos mais especializados que temos, né? Isso. Legal. E este terreno pode ser criado também a partir de nuvens de pontos no OpenRoads, no OpenSite? Sim. E tem alguma maneira de visualizar, por exemplo, as alturas, como uma oficeira, como as nuvens de pontos? Sim, você pode anotar, né? No MicroStation você pode anotar as curvas de nível e pontos do terreno. Qualquer ponto que você queira anotar, saber as coordenadas, você pode. Mas visualizar como um código de colores, é possível? Como É, você fizera para as flechinhas essas que mostravam a pendiente, né? é possível aplicar estilos de visualização num terreno, né? Então você pode colocar cores, como, por exemplo, colocar cores mais fortes como vermelho para áreas mais altas do terreno e cores mais suaves como azul para as áreas mais baixas do terreno. Né? Você pode criar um estilo de visualização. Isso é recurso de MicroStation também. Entendi. E agora temos uma pergunta de Alexandre Diniz Carvalho. Alexandre pergunta: tem alguma ferramenta para modelagens de terraplanagem? Acredito seja OpenRoads mesmo, né? Sim, OpenRoads. Sim, Alexandre. OpenRoads é a ferramenta ideal para modelagens de terraplanagem, corredores de rodovias, por exemplo, e tudo mais. É muito importante de lembrar que todos os nossos aplicativos de BIM usam como plataforma de base o MicroStation, então é muito importante para as pessoas conhecer o MicroStation primeiro e ficar um pouquinho melhor o conhecimento de nossas ferramentas. O OpenRoads tem uma interface muito similar no MicroStation, né, Carlos? Sim, o tipo de interface das aplicações em geral é a mesma do MicroStation, né? Com Sim, algumas raras exceções, como por exemplo o WaterCAD, o WaterJens, que tem uma interface um pouquinho diferente, mas quando é uma aplicação 3D normal, a interface é a mesma do MicroStation. legal. Então, acredito, Alessandre, que seria útil para você assistir nosso webinário do 24 de novembro, né? Então, era isso, acredito. Nenhuma pessoa tem alguma outra pergunta. Eh, por, claro que depois pode me escrever para Carlos e vamos responder todas as perguntas que vocês tiveram. Ainda vamos a ter muitas mais sessões a próxima semana.
vamos falar acerca de modelagem paramétrica no MicroStation, que acredito seja muito importante para a indústria energética. Depois vamos também ter outro webinar acerca de item types, muito interessante. E ao final, vamos ver alguns casos de sucesso justo na semana antes de Carlos nos apresentar para todos o webinário onde precisam de se inscrever. Então, por favor, conectem comigo no LinkedIn, conectem com Carlos para ficar ao tanto dos seguintes webinários e nada mais. Caso alguma outra pergunta nos escrevem, gostaria de agradecer a Carlos por seu tempo, por compartilhar seu conhecimento. Acredito, Carlos tem mais de quantos anos, Carlos? 30 anos já que tem de experiência? Parei de contar. Muito, Mas é por aí. muitos anos, então, né? Então, pues nada, agradeço por compartilhar conosco, com toda a gente, seu conhecimento e aguardamos o seguinte webinar. Você também vai estar conosco, com a gente, para o webinar de Item Types e para o webinar de 24 de novembro. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos por assistir. Obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.